queremos te fazer um convite muito especial. É que no dia 9 de setembro, às 7 horas da noite, será realizado o maior evento sobre os sinais dos tempos já realizado no Brasil. Eu teria participação nesse evento e faremos uma live durante o evento que acontecerá exclusivamente no canal do YouTube do Lamartine. Então eu vou deixar o link do canal dele para você já ir lá, se inscreve, porque esse evento será maravilhoso e contamos com a sua presença. Oi, gente querida, estou muito alegre de estar aqui nesse lugar lindo, paradisíaco, com uma companhia ilustre, meu amigo pastor Antônio Júnior. E esse vídeo que nós vamos fazer vai estar nos nossos dois canais. Então, se você ainda não se inscreveu em um ou outro, se inscreva. E o tema de hoje é um tema muito especial. Que tema é, Juninho? Os Nefilins. Uau! Eu acredito que você já fez um vídeo sobre isso, eu fiz também um vídeo, mas hoje nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto, que são os gigantes do passado. Nós sabemos, todos nós conhecemos a história de Golias, que era um gigante de aproximadamente uns 3 metros de altura. Isso. Mas muitas dúvidas, né? As pessoas têm até hoje se esses Nefilins realmente existem até hoje, ou se eles foram mortos lá no dilúvio. Mas eu acho que antes é bom a gente falar sobre da onde surgiu essa palavra, né? Como tudo começou. E para isso eu vou ler aqui, irmãos, uma passagem que está lá em Gênesis, capítulo 6, o versículo 1 ao 4. Olha o que diz. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui fala que os homens começaram a se multiplicar na terra, que eles tiveram filhos, e então os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram muito bonitas e se deitaram com elas. Tudo mostra que esses os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, né? E se refere a anjos, porque lá em Jó fala que os filhos de Deus, eles se apresentavam diante do Senhor, né? Mostrando que eram anjos. Então explica pra gente, Lamartine, o que aconteceu aqui na verdade. Eles se deitaram com as mulheres e a partir dali nasceram os nefilins. Perfeito, Antônio Júnior. Esse termo, filhos de Deus, é um título dos anjos. No hebraico é Bnei Elohim. Certo. Quando fala onde que estavam, né? Lá no céu, né? Apareceram os filhos de Deus e tal. Bnei Elohim é anjos. Binot Ha-Adam, filhas dos homens. É literalmente anjos caídos, porque a palavra Nefilim no hebraico significa caídos. O verbo nafal é cair. Nefilim significa caídos no plural. Então, quem são os caídos? São os anjos que se rebelaram juntamente contra Satanás. Alguns desses anjos copularam, tiveram relações sexuais com mulheres humanas. E eles tiveram filhos poderosos. E isso é tão claro que é verdade, muitos teólogos defendem isso. E quando você olha, Juninho, para a própria mitologia, por exemplo, a mitologia grega, antes de eu me converter, eu adorava, né? Os heróis, Hércules, Zeus, Poseidon. A maioria daqueles heróis semideuses, eles eram filhos de quê? De um deus do Olimpo com uma mulher humana. Então é muito provável que a mitologia grega, ela tenha retratado o que aconteceu de fato na história. Então, Deus, quando ele viu aquilo, ele achou aquilo uma abominação. Tanto é que Judas fala que estes anjos caídos, né, os nefilins, que não guardaram seu próprio domicílio, Deus os prendeu e os reservou em cadeias para o dia do juízo. Então, esses demônios ou anjos caídos já estão presos. Mas na época anterior, né, pré-noética, eles tinham se multiplicado no mundo inteiro. Então, isso tudo que aos olhos de Deus era uma perversidade. Perversidade. Né? Uma perversidade. E já teve muita gente que me perguntou, Lamartine, ué, pastor, mas se eles eram anjos, né, eles não podiam se deitar, né, com um ser humano. Não podia ter relação com o ser humano. Até mesmo porque a Bíblia diz que
o homem vai se deitar com a mulher, né? Eu acredito que é aí que está a rebelião, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Então uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se eles são anjos caídos, são anjos rebeldes. Eles não estão interessados em fazer a vontade de Deus, né? Em obedecer a Deus. Sem dúvida. Então, eles foram contra algo que Deus ordenou, né? Que era um homem se deitar com a mulher. Então ali se tornou então uma raça híbrida. Talvez você esteja achando difícil que um anjo possa ter um corpo, até órgãos genitais para ter uma relação. Muitos anjos foram vistos como pessoas, né? Por exemplo, quando Abraão estava lá na porta da tenda dele ao meio-dia, chegaram 2 anjos e o próprio Senhor Jesus. E eles sentaram ali, comeram, né? Comeram com Abraão serviu comida para eles, eles comeram. Quer dizer, eles tinham corpos. Não tem nada disso. Eles não são simplesmente seres etéreos que não têm nada. A Bíblia diz que eles não podem, no futuro, eles não se casam nem se dão em casamento, mas não que eles não possam. E outra coisa, alguns até afirmam que existe a possibilidade de aqueles espíritos, aqueles anjos serem um tipo diferente, tá? Dos atuais que permaneceram, porque dentro do corpo angelical tem muitos tipos de anjos, anjos, arcanjos, vários tipos, principados, potestades, daí por diante. Então, o fato é que a Bíblia é clara, que eles copularam e o resultado não foram pessoas normais, foram seres poderosíssimos, gigantes, muito mais fortes fisicamente, e isso de fato aconteceu. E é por isso que a Bíblia diz que Noé, ele era um homem diferente, né? Um homem que Deus poupou justamente porque ele era justo. Mas qual que é a verdadeira palavra que significa então, justo? Quando fala sobre Noé, fala que ele era puro. E a palavra no hebraico para essa pureza, tamim, significa puro, como se fosse de raça pura. Sabe um cachorro de pedigree que não tem mistura de outras raças? Essa é a palavra, era usada, por exemplo, para o cordeiro sacrificial que deveria ser puro. Não devia ser misturado, não podia ter defeito. Entendi. Então, ele não era puro de coração, ele era puro geneticamente. Significa que Noé não tinha nenhum resquício no seu DNA dos nefilins. Olha. Mas isso não fala da sua mulher e dos seus filhos. Tanto é que o dilúvio veio para destruir a humanidade por causa disso, mas muito mais lá na frente, quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, eles chegam lá, eles encontram quem? Os refaíns, os anaquins, que são gigantes descendentes dos nefilins. Por quê? Entendi. Porque esse hibridismo permaneceu através dos filhos de Noé. Ah, entendi. Então, por isso que depois que teve o dilúvio, né, Noé começou novamente a raça humana, você acredita então que Noé estava puro? Noé não tinha nada no DNA dele, mas os filhos dele tinham. Mas os filhos tinham. É por isso que quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, eles viram gigantes. Então, tudo indica que esses gigantes ali eram esses descendentes, né? Que vieram dessa descendência. Sem dúvida alguma. Certo. E agora, trazendo para os dias de hoje. Hoje, a gente não vê gigantes, e lógico que tem pessoas que são mais altas que as outras, mas não tem nenhum caso assim, de forma anormal, nem que seja muito mais poderoso, né? Como eram antes. Você acha que existe algum tipo de hibridismo, dessa deformação assim no DNA hoje ou não tem mais? Eu acho que existe, gente. Até, Juninho, essa pergunta é muito boa, porque Jesus disse que os dias do Filho do Homem vir, né, seriam semelhantes aos dias de Ló e aos dias de Noé. Os dias de Ló fala de perversidade sexual. E para mim os dias de Noé falam exatamente desse período de hibridismo. Só que agora eu não acho que sejam descendentes dos nefilins. Agora nós estamos falando de pessoas que estão fazendo engenharia genética. Através da biotecnologia já existem, não tenho dúvidas disso, de que já tem clones de pessoas. Eu não tenho dúvidas que já existe. Você sabe que isso é feito, por exemplo, nas plantas. Você acredita que tem pessoas que clonadas? Ah, já. Porque animais já foi provado que tem como, né? Eu acho que existem já. Já existem pessoas que foram clonadas. Eu acho que já existem, por exemplo, hoje, depois que se desenvolveu o mapa genético, você consegue, por exemplo, pegar... Hoje já existe em clínicas de fertilização, por exemplo, a mulher não tem
filhos, ela já passou de uma certa idade, o óvulo dela é velha. Sabe como é que eles chamam? Enriquecer o óvulo. Mas o que significa enriquecer o óvulo? Pegar um pedaço do material genético de uma jovem e botar no ovário de uma mulher mais velha. Entendi. Isso significa que você pode ter o DNA do pai, da mãe e de uma terceira pessoa. Então, eu não sei se já tem o resultado positivo com isso, mas que já está se fazendo isso, ou seja, você já está contaminando o DNA de pessoas humanas com outros seres, outras espécies. Isso seria o hibridismo. Porque o que é um hibridismo, para o pessoal entender? Se você juntar, por exemplo, um cavalo com uma mula, você tem um jumento. Ele é um ser que existe, ele vive, ele faz tudo, só que ele não pode cruzar, porque ele é híbrido. Ele não consegue procriar. E esse tipo de hibridismo, eu creio que já existe hoje. Já existe, né? É por isso que eu creio que Jesus está voltando mesmo, porque do jeito que avança-se a medicina de uma forma tão brusca, né? E o homem cada vez mais querendo ser Deus, brincando, né, com a criação, tudo isso já é sinal de que Jesus está às portas a qualquer momento, que vai acontecer o arrebatamento, porque se nós analisarmos, quando houve o dilúvio, foi justamente porque houve essa fusão. Sim. E outra coisa que eu estava pensando, né, no tempo de Ló, quando a Bíblia diz que Deus mandou fogo ali na cidade de Sodoma e Gomorra, se for analisar também, já estava pretendendo também homens se deitarem com anjos, né? Porque a Bíblia diz que os homens não queriam nem as filhas de Ló, que eram virgens. Isso. E aí quando foram os anjos alertar Ló que a cidade seria destruída, os homens queriam se deitar com aqueles anjos de Deus. Não queriam nem as mulheres, nem as filhas de Ló que eram virgens, né? Olha isso, tamanha a perversidade. Então, irmãos, chega um momento que o pecado ele se torna tão forte, tão inserido na sociedade, que só resta uma coisa, o juízo, sabe? E como nós já falamos no vídeo anterior, esse juízo ele é necessário, porque Deus ele é justo, Deus é amor, mas Deus ele é justiça também. E seria injusto se Deus não condenasse o pecado, porque Deus é santo, Deus é totalmente santo. E nós só estaremos livres da ira de Deus se estivermos com Cristo. É isso que diz lá em Romanos capítulo 5. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos, lógico, com o que está acontecendo. O homem cada vez mais brincando com as coisas de Deus. E nós precisamos estar livres de tudo isso, pedir a misericórdia de Deus a cada dia, estar firmes com Jesus, né, para que a gente seja livre. Porque a arca representa Jesus, né? Quando houve o dilúvio ali, um tempo de juízo, Noé com a sua família esteve, né, poupado ali do sofrimento. A arca é um tipo de Jesus. É um tipo de Jesus. E você sabe, Juninho, pensando nisso que você falou, hoje você sabe que existe não vou falar o nome do empresário, mas você que deve estar estudando isso deve saber, ele fala já de um cérebro híbrido. Ele já tem projetos, é um grande empresário aí, até de um carro elétrico, para bom entendedor, minha palavra basta. Ele já está desenvolvendo uma tecnologia para botar chip no cérebro. Olha isso. Para que uma pessoa, por exemplo, que tem problemas intelectuais, possa ter o cérebro dele impulsionado, ficar mais inteligente, porque ele vai fazer conexão do cérebro humano com um microcomputador, um nanorobô inserido no próprio cérebro dele, permitindo que o indivíduo, por exemplo, consulte o Google só pelo pensamento e aumente a inteligência dele. Do mesmo jeito que hoje você tem um computador que tem um microchip mais poderoso, ele é mais rápido, ele pensa mais rápido, ele está defendendo que no futuro os seres humanos terão, ele chama assim, cérebro híbrido. Então, olha, isso tudo é o que você falou, é o homem brincando de Deus, é o homem ultrapassando a fronteira e Deus vai julgar isso tudo com juízo. Olha isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Espero que as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Como nós falamos aqui, isso é algo muito perigoso. Isso que o homem está fazendo hoje, ele está querendo novamente fazer uma fusão homem-máquina, homem com outro DNA. Animais, isso, né? Com animais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que a tecnologia é algo benéfico, muitas delas são para beneficiar mesmo, mas é lógico que o inimigo ele é astuto, o inimigo conhece, né,
aquilo, ele sabe o que desagrada a Deus, o que é quebrar a lei de Deus. Então, que você possa estar firme, que você possa permanecer firme na presença do Senhor, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui abaixo do vídeo, no botão inscrever-se. Tem também o link dos nossos canais, tá certo? Esse vídeo vai estar nos 2 canais e nós vamos gravar mais, né, Martinho? Com certeza, temos bênção. muitos temas. Nós temos lido aqui os comentários e todo mundo gosta, todo mundo se interessa pelos assuntos que a gente trata aqui e nós ficamos muito felizes por isso, né? Beijo grande para todo mundo, gente. Muito Deus obrigado. abençoe, gente. Vamos ficar com Deus. Amém.